Bom, vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido para a tela de cadastramento dos livros, né, e seus respectivos termos de abertura e encerramento. Tá? Então aqui no pacote escrita fiscal cliente, nós temos aqui a classe inicialmente fiscal livro grid, tá? É uma tela bem simples, tá? Onde nós temos aqui uma grid que está vinculada ao VO fiscal livro VO, tá? Então aqui nós temos uma tabela fiscal livro, ok? Então os dados armazenados, visualizados naquela grid são os dados armazenados aqui nessa tabela, tá? Essa é uma tabela bem simples, né? Nós temos apenas 3 atributos, que é o ID, que é autoincremento, o ID da empresa e a descrição, tá? Aqui no código fonte, o controller dessa grid é o fiscal livro grid controller, tá? É um controller padrão também. Nós temos aqui a definição do nome da action que vai receber as requisições lá do lado do servidor, que aqui no caso é o fiscal livro grid action, tá? Também é uma action padrão. O método load data, inserimos aqui um parâmetro, a ação, no caso uma ação de load, realizada a requisição para o servidor. O método before insert grid vai abrir a tela de detalhe para que sejam inseridos os dados do livro, né, e também os seus respectivos termos de abertura e encerramento. O método double click vai abrir, né, um livro já existente, os dados do livro já existente, então ele vai abrir a tela de detalhe para mostrar esses dados, né, para consulta e também a alteração. O método delete records vai realizar aqui, né, informar, definir alguns parâmetros e vai realizar uma requisição para o servidor, tá? Aqui no lado do servidor, primeiramente temos a definição do nome dessa action. O método execute command é identificada a ação que será executada no momento. O método load data vai buscar todos os livros, né, cadastrados no sistema e retornar para a aplicação cliente, tá? Os métodos insert e update eles serão realizados lá pela tela de detalhe. O método delete, nós buscamos, né, os objetos que serão excluídos, abrimos uma conexão com o banco de dados, excluímos os objetos e retornamos com o resultado para a aplicação cliente, tá? Então, desenvolvimento padrão, né, igual às outras telas de grid que nós vimos aí anteriormente. Agora vamos abrir aqui então a tela de detalhe, tá? Que é a fiscal livro detalhe. Bom, aqui nós temos uma tela mestre detalhe, onde primeiramente aqui nós temos um form, onde esse form também está vinculado ao VO fiscal livro VO, tá? E uma grid. Essa grid ela está vinculada ao VO fiscal termo VO, tá? Então aqui no banco de dados nós podemos identificar essa tabela. Aqui está, fiscal termo VO. Tá? Então temos aqui uma vinculação com o livro, termo de abertura ou encerramento, tá? O número, página inicial, final, registrado, número do registro, data do despacho, abertura, encerramento, encerramento início, escrituração fim e o texto. Ok? Bom, aqui também nós temos uma implementação padrão, né, de acordo com os padrões para telas de mestre detalhe, né? Então aqui no construtor dessa classe é recebido o controller do form, que no caso é o fiscal livro detalhe controller, né? O nome da action que vai receber as requisições desse controller é o fiscal livro detalhe controller. Aliás, detalhe action, tá? Bom, aqui no método load data é realizada uma requisição para o servidor, passando como parâmetros a ação de load e o ID do livro, tá? Aqui então no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, busca-se os dados do livro e retorna com essas informações para a aplicação cliente, tá? Após completar o carregamento dos dados desse livro, nós vamos fazer o seguinte:
vamos setar o atributo PK lá do controller da grid, né, da grid dos termos, e logo depois chamar o método reloadData para que eu mesma carregue os termos vinculados a esse livro. Tá? No método insertRecord, primeiramente nós buscamos os termos, né, que o usuário inseriu lá na grid de termos, buscamos a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado, setamos a empresa desse livro e realizamos uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação de insert, o objeto a ser inserido e seus respectivos termos. Tá? Após inserir os dados, né, após vir aqui do servidor, da action do servidor, né, no caso aqui inicialmente foi identificado que é uma ação de insert, busca-se os parâmetros informados, que no caso é o livro e seus termos, salva os dados do livro, salva os termos, né, que estão vinculados a esse livro e retorna com essas informações para a aplicação cliente. Tá? Agora sim, após editar esses dados, após inserir esses dados com sucesso, chamamos aqui o método reloadData lá da grid 1, né, da tela de grid, e emitimos uma mensagem para o usuário de que os dados foram salvos com sucesso. Tá? O método updateRecord, da mesma forma que nós fizemos lá no insertRecords, buscamos os termos, né, que foram inseridos pelo usuário e realizamos aqui uma requisição para o servidor, passando o parâmetro update, né, no caso a ação a ser executada, o objeto antes da alteração, o livro alterado e seus respectivos termos. Tá? Então aqui no servidor identificou-se que é uma ação de update, busca-se os parâmetros, que é o livro e seus termos, altera os dados do livro, exclui os termos cadastrados anteriormente e salva os novos termos. E retorna com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Após inserir os dados, após alterar os dados com sucesso, recarregamos aqui novamente os dados lá da tela de grid e emitimos aqui uma mensagem para o usuário informando que os dados foram alterados com sucesso. Tá? Então aqui vocês podem perceber que é um controller padrão aí do form, né, das telas de mestre detalhe. Vamos visualizar aqui o controller da grid de termos. Tá? Então também é um controller, né, padrão. Primeiramente temos a definição aqui, o nome da action, que vai receber as requisições lá no servidor, que no caso é o fiscal termo grid action. Ok? Temos aqui a definição do nome dessa action. O método execute command identifica qual ação será executada no momento. Aqui no controller, o método loadData define dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a ação, que é uma ação de load, e o segundo parâmetro é o ID do livro. Tá? Realiza-se essa requisição para o servidor, passando esses parâmetros. Então aqui identificou-se que é uma ação de load, executa-se então o método load. Busca-se o parâmetro, no caso o ID do livro, e busca-se os termos vinculados a este livro. Tá? E logo depois retorna com essas informações aqui para a aplicação cliente. Ok? O método insert, update, delete não realizam requisições para o servidor. Tá? Então, da mesma forma que nós vimos aí em outras telas de detalhe, o controller dessa grid vai salvar, inserir e excluir os dados apenas em um objeto na memória. Tá? O controller que vai ser o responsável pela persistência dos dados desses termos é lá o controller do livro, né, onde nós já vimos aí anteriormente. Ok? Bom, então aqui nós vimos todo o código-fonte das telas, né, de cadastramento dos livros e seus respectivos termos de abertura e encerramento.